Olá, paz e bem para o teu coração, para a tua vida, para o teu espírito. Tema de hoje, que me fez pegar o Evangelho, pegar a Bíblia e dar, assim, fazer um tempo de reflexão. Por isso, me deparei com uma situação gravíssima nos tempos de hoje. O olhar da morte, né? Nossa, Cedinho, que tema esquisito. É assim, o olhar da morte. Em Mateus 6, no capítulo 6, de 22 a 23, diz assim o Senhor: se o teu olho for bom, o teu corpo terá luz. Mas se o teu olho for mau, o teu corpo caminha nas trevas. Quer dizer, viverás no tempo da escuridão, viverás no escuro. Por isso, meu querido e minha querida, é sério esta palavra e poderosa essa palavra que o Senhor vem determinar e falar neste dia no nosso coração. Tomar cuidado com o olhar da morte. Portanto, nós temos que estar atento quem são aqueles dos nossos convívios. Não é? Com quem nós estamos convivendo, termos discernimento, buscar a sabedoria do Espírito para ter entendimento quem são aqueles que partilham da nossa casa, do nosso prato, do nosso diálogo, não é? Do nosso reduto familiar. É muito importante tomar consciência e ciência dessas coisas. Quem senta na nossa mesa, quem partilha conosco, não é? Porque um amigo, antes de ser amigo, ele é o irmão. E o irmão, ele é um amigo. É muito importante tomarmos consciência disso, tá? Observe, e aonde eu fui me deparar? No livro de Gênesis, no capítulo 4. Gênesis 4. Por quê? Comecei ali a meditar e trazer para os tempos de hoje quantos Caíns vivem e estão caminhando no nosso meio, às vezes dentro da nossa própria família, do nosso reduto sanguíneos, do nosso reduto de amigos também. Observe que o olhar de Caim, ele estava mais preocupado com as vitórias de Abel, não é? Do que com as suas ações. Caim estava preocupado com aquilo que Abel era agraciado, com as conquistas de Abel, do que com as suas ações. Caim não se preocupava em fazer algo para melhorar a sua vida, mas o olhar dele estava nas ações e nas graças e na alegria, não é? No procedimento de Abel. Veja, às vezes, dentro da base da família, nos encontramos, às vezes, na base de família, nos laços sanguíneos. E muitas vezes também no reduto de amigos. Temos que nos preocupar. O olho de Caim continua ainda a trabalhar em muitos corações hoje. O olhar de Caim era um olhar ruim, um olhar mau. Caim foi tomado por um sentimento de maldade. Veja, quantos Caíns hoje existem dentro das famílias e dentro dos redutos de amigos. Veja, qualquer vantagem que o outro tem irrita os Caíns, porque todas as vantagens que Abel tinha irritava Caim. Caim se irritava com as vantagens de Abel, não é? Ele se irritava ele achava injusto Abel ser feliz, Abel se sentir bem, as coisas que Abel fazia prosperar, sentia mal em ver Abel bem. Por isso ele maquinava no coração, por isso o olhar de Caim era ruim. Observe isto, que muitas vezes Caim até tratava Abel como irmão, com dócil, com palavras, mas Caim tinha dupla personalidade. Era um psicopata. Caim, ele tinha sentimento ruim, porque o olhar de Caim era ruim. Portanto, temos que estar atentos no nosso reduto familiar, de amigos. Então, porque veja, Caim, ele não se preocupou em querer imitar Abel. Ele podia muito bem ter imitado Abel nas suas ações, mas não. O desejo que foi tomando conta de Caim foi destruir o seu irmão em todos os aspectos, porque o olhar de Caim era um olhar mau, era um olhar terrível, era um olhar da morte. Caim estava sendo tomado pelo olhar da morte. Observe que Deus, primeiro, ele se agradou de Abel. Deus primeiro se agradou de Abel e em segundo das ações de Abel. Portanto, Deus primeiro ele se agrada das nossas, veja, de nós, ele quer agradar de nós, ele quer ver como que estamos. Depois ele olha o nosso procedimento.
como é que estamos caminhando, se nós estamos tendo palavras e olhares verdadeiros, olhar bom. Deus não aceitou o testemunho de Caim, a forma como Caim estava vivendo, não aceitou nem as ofertas de Caim, porque dentro do coração de Caim, no olhar de Caim, não havia verdade, havia uma psicopatia. Veja, em Gênesis 4, no versículo 5, Deus pergunta para Caim: por que essa cara ruim? Por que anda assim, tão com o coração mau? Por que estás assim? Por que está andando assim? Deus sabia, mas Deus queria fazer Caim refletir. Deus fala: por que tanta raiva? Por que tanta fúria no seu olhar? Por que tanta fúria no seu sentimento? Querido, Deus vem dizer para Caim: o pecado está batendo a sua porta, quer dizer, o mal está batendo a tua porta. Deus falou para Caim: cuidado, o mal está batendo na tua porta, cuidado, fuja disso. Mas o olhar de Caim era tremendo, então Caim trama. Muitas pessoas deixam-se levar pelas tramas e não acordam para a vida. Caim chama Abel: vamos para o campo. Quantas pessoas tramam? Os irmãos, uma vez, têm aquela coisa de amor, de amigo, não é? Muitos amigos tratam você como um amigo e, na verdade, existe uma trama já nas suas palavras. O coração é ruim e o sentimento do coração é transpassado para o olhar. Porque isso acontecia com Caim. Ele não suportava a alegria de Abel. O proceder de Caim eram os vícios. Caim tinha um vício de ranço. As crenças de Caim não eram as mesmas crenças de Abel. Muitas vezes no nosso reduto de convívio, temos aqueles que não compartilham com as nossas crenças e por isso não aceita a nossa entrega e a nossa concepção de Cristo na nossa vida. De podermos fazer as nossas orações e estar sempre dando graças a Deus. E irrita aquelas pessoas que têm outras crenças do mal no seu coração. Abel dava amor a Caim, e quanto mais Abel dava amor, irritava o coração de Caim. Abel acolhia Caim. Isso não acontece muitas vezes? Você acolhe, você tem coração para aqueles que você ama. E o que você recebe? Patada. E um olhar de Caim ficava cada vez mais com o coração cheio de ira e de raiva. Veja, Caim era inimigo dele mesmo, inimigo da sua própria alma, inimigo do seu coração. Porque Deus disse para Caim: o mal está batendo na sua porta. Como diz Apocalipse 3, Jesus diz: eis que estou à porta e bato, se abrir a porta eu entro na sua vida, para ceiar eu com você e você comigo. Deus disse para Caim lá no início: o mal está batendo na tua porta, então abra a porta para o bem e não para o mal. Você conhece aquela historinha da cobra e o vagalume? A cobra perseguia o vagalume, e quando ela se aproximava, o vagalume pulava daqui e dali, e quando ele voava, a cobra seguia, ele voava e a cobra seguia. Aí o vagalume pergunta para a cobra: o que é que você me persegue? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Por que você está sempre à espreita tentando me pegar, armando laços para mim? Eu faço parte da sua cadeia alimentar por acaso? A cobra diz: não, você não faz parte da minha cadeia alimentar. É que a tua luz me irrita. A tua luz me irrita. Então veja, a luz que o vagalume fazia brilhar irritava a cobra. Muitas vezes a tua luz pode estar irritando. A sua luz está irritando. E como é que você vai fazer isso para se livrar disso? Efésios capítulo 6, versículo 6, de 10 seguinte, vem dizer: não é contra o homem de carne que temos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Portanto, ore por aqueles que estão caminhando, estão convivendo ou estão dentro da sua casa. Veja, é muito importante. Transmita um olhar e ações. Observe as ações daqueles que estão em sua volta na convivência contigo, partilhando da sua mesa, da sua casa. Ore, só oração é a arma para aqueles que transmitem ou têm sentimento do mal na sua alma. Querido e querida, é tempo de oração, é tempo de paz, é tempo de alegria, mas também é tempo de vigilância. Vamos orar? Vamos buscar a paz? Que Deus transmita e enche o teu coração de luz e de muita paz, ok? Atenção, é necessário. Um beijo na tua alma e até o próximo vídeo.